E aí galera do Autodrama, hoje estamos aqui com um carro raro no Brasil. Existem apenas 3 exemplares deste ano em bom estado de conservação no país inteiro. Acompanhe, tá bom? Esse carro é um Nash Ambassador Custom 1951. Eu adquiri ele no início dos anos 2000, né? Foi meio por acaso. Eu estava na oficina de um amigo aqui em Santa Maria e enxerguei aquele carro meio tapado, uns papelão em cima. E me chamou a atenção e eu perguntei para ele, que carro é aquele? Ele me disse, aquilo é um Nash, ele falou assim. E eu na hora, né, só conhecia Chevrolet, Ford, algumas marcas da GM. E me chamou muito a atenção esse carro. Eu fui olhar, examinei, vi que ele estava bem completo, apesar de um estado bem deplorável assim. E me interessou muito pelo carro. O preço era bem convidativo na época. Ele estava com um motor de Opala, e eu até comentei, eu digo, não, se eu comprar, teria que estar com o motor original. E ele disse, não, mas eu sei onde está o motor, isso é o de menos, nós podemos ir buscar. E eu fechei os olhos e digo, vou comprar, pronto, tirei de lá, levei para uma outra oficina, né, e iniciou então uma tarefa bem árdua, dar nova vida ao Nash. E a primeira coisa que eu fiz então foi ir atrás desse motor. Aí conversando com os outros amigos aqui da associação de Santa Maria, eles me disseram, eu vi esse carro na estrada, quem vai passando do São Francisco, os lados de Manuel Viana, e eu tenho umas fotos dele. E foram me levar as fotos do carro, e eu comecei a catalogar, né? Iniciei então as noites, às vezes, ficava na internet, pesquisando tudo da marca, já que é uma marca rara, inclusive nos Estados Unidos, né? E fomos buscar o motor, estava numa oficina lá em Manuel Viana, e aí foi o início, né, da restauração, parte mecânica, chapeamento e pintura, até a finalização, né, quase com o que vocês estão vendo hoje, porque alguns acessórios ainda a gente vai encontrando nas feiras, encontros, né, no mercado conhecido, chamado mercado de pulgas, né, a gente encontra uma peça que outra ali, algum emblema, inclusive o rádio, há 2 anos atrás que eu consegui o rádio original dele com um comerciante de rádios antigos em São Paulo. Algumas curiosidades desse carro, foi um dos primeiros carros monobloco da história automobilística, né? Enquanto que os mais conhecidos aqui dos brasileiros eram o Ford, o Chevrolet, todos com chassi, com design tanto quanto parecidos, né? O Nash surgiu como um carro com a engenharia, com o design muito parecido com os dos aviões da época e dos trens mais modernos. Um dos informes publicitários da época era o carro mais moderno do mundo, né? E ao lado dele tinha um avião e um trem com o mesmo estilo aerodinâmico, tanto é que alguns emblemas ali consta como Air Flight. This is the new 1951 Nash Air Flight, built the same way as the modern airliner and streamlined train. Specially designed for greater strength, greater safety, and the smoothest, quietest drive you ever enjoyed, thanks to exclusive Nash Air Flight construction. So before you decide, take an air flight ride in the world's most modern car, the 1951 Nash Air Flight. Aquele emblema que vocês observam no capô também é uma reestilização, né, de uma modelo, de uma figura feminina com as asas de um avião caça da época. Outro detalhe interessante que usados nos carros dos anos 50, aquele farol auxiliar lá junto à lateral do para-brisa,
né, o Spotlight, que no Brasil ficou conhecido como caça-mulata. Outra curiosidade do carro é o motor. É um motor Continental, né? O Ambassador seria o luxo, né? Então esse motor que equipava a linha Ambassador é um motor Continental com as válvulas na tampa, né? Depois tem uma linha mais básica, que seria a Statesman, que é um motor com a válvula no bloco, um motor, digamos, mais simples, né? Outra característica do motor Continental, que era fabricado pela empresa Continental na época, que fornecia para algumas montadoras, como a Chrysler, a Nash mesmo, é a bomba d'água posicionada na lateral do bloco do motor, acionada pelo mesmo eixo do dínamo, né? Diferentemente, como na maioria dos carros, ela é na frente, junto à hélice, ali, a ventoinha, né? Essa é na lateral. A história, resumidamente, da Nash Kelvinator Corporation foi fundada por John Nash no início do século XX, né? Em torno de 1902. E a produção se estendeu até 1957. Então, o último Nash puro, digamos assim, foi em 1957. Esse modelo trata-se dos últimos exemplares, né? Dos últimos anos da Nash. Em 1954, para tentar concorrer com as grandes marcas como a GM e a Chrysler, né, a Nash adquiriu a fábrica da Hudson Motors e fundaram a AMC, a American Motors Corporation, né? Então, os últimos Nash e Hudson fabricados foi no ano de 57. A partir daí, então, foram só os AMC.